Olá pessoal, bom dia a todos e todas. Dando continuidade à IT19, que trata sobre o sistema de alarme de incêndio, hoje eu quero trabalhar com vocês os itens finais da norma, né, da instrução técnica dos bombeiros, que é o comissionamento. Deixa eu ir grifando aqui com vocês, porque assim, o comissionamento eu acredito que dentro da minha ótica praticamente tudo é importante, né? Então é uma leitura comentada mesmo. Bom, ele começa o seguinte: todos os sistemas instalados devem ser comissionados. O que é comissionado? O que é um comissionamento? Comissionamento é checagem. Comissionamento é você verificar se durante a instalação, né, antes de entregar para o cliente, antes de você dar como concluída a obra, você vai fazer os testes operacionais. Então, comissionamento é isso, tá, gente? É fazer esses testes operacionais para liberação, para uso, tá? Então ele fala o seguinte, olha, para comissionamento dos sistemas de detecção e alarme de incêndio, devem ser efetuados no mínimo os procedimentos dos subitens abaixo para verificação das condições de funcionamento e sinalização de 100% dos equipamentos. Quais são essas condições? Então tá aqui o 6.1, né, porque esse é o item 6.1. Então vai ter o 6.1, 6.1.2, 3, 8, 10, 11, até aqui, até 6.1.11, tá bom? Então vamos checar. Então o primeiro item aqui é verificação da documentação técnica do sistema. Manuais, desenhos de instalação, diagrama de interligação, etc. Então, assim, o manual, o desenho da instalação, do layout da instalação, do desenho, o desenho elétrico, né, para saber onde que está, onde que vai colocar os pontos dos atuadores, dos botões, dos sinalizadores, né? Então é esse diagrama que ele fala, né? Conforme o conteúdo do projeto executivo, atualizado de acordo com a montagem final. Isso chama as-built. Vamos anotar isso aí para vocês. Isso chama as-built. Opa. Deixa eu arrumar espaço aqui. Então eu vou pôr aqui tá? Esse cara aqui ele chama as-built. Tá? Então, quando você vê essa aqui, conforme a montagem, né? Conforme a montagem final, de acordo com o que foi montado, isso tem um nome no mercado, e é esse nome bonito aí, tá bom? Normalmente, alguns desenhos até carimba as-built, outros vem escrito que é as-built, para não ter dúvida que aquilo não é só um projeto, já é o projeto corrigido, de acordo com o que foi montado, né? Porque você fala, mas esse projeto vai ter correção? Sim, com certeza, sempre tem. É que assim, se você pegar uma instalação que não tem projeto, então vai ter um nível de retrabalho muito grande. E uma instalação que tem projeto, aí o nível de retrabalho é menor. E menor será se a qualidade do projeto for maior, né? Quanto maior a qualidade do projeto, menor o retrabalho. Mas sempre, gente, é muito difícil não ter uma condição de correção. E mesmo que não tiver a correção, a condição de correção, ainda é importante ter esses desenhos as-built, né, com uma inscrição no desenho, no diagrama, para você saber que aquele diagrama é conforme foi construído, né? Já está com todas as correções que a prática exigiu. Por exemplo, no projeto prevê que uma tubulação de incêndio, ou melhor, no caso é alarme, né? Mas que as tubulações de alarme vão passar numa certa área da fábrica. Depois, quando chega na hora lá, percebe que tem uma viga, não tinha percebido, tinha uma viga. E aí, para poder quebrar essa viga, não pode quebrar viga, pilar, não se quebra, não se faz isso, né? Isso é perigoso, né? Aliás, isso aí é imprudência, né? Não se faz isso. Então você tem que contornar. Contornou, tem que fazer um as-built, né? Só se for uma coisa muito leve, né? Mas caso contrário, se tiver uma diferença significativa, tem que fazer um as-built, né? Ou então puxou mais um ponto,
Fez build, tem que fazer a correção, tá bom? Na documentação, inclusive, principalmente. O detector térmico e termovelocimétrico, o que são esses? São os sensores de temperatura, sensores de incêndio, digamos assim, melhor. Quando a gente fala em detetor térmico, nós estamos falando em um sensor que detecta temperatura, tá bom? Começa a aquecer o ambiente, ele entra ele consegue sensorizar e ele manda o sinal lá para a central de alarme informando que está tendo um sinistro ali, ok? Ótimo. Agora, o termovelocimétrico agora é uma tecnologia um pouquinho diferente. Ele detecta a velocidade de variação de temperatura. Porque se eu conseguir detectar a variação de velocidade, digamos que nós tenhamos aqui uma situação assim, onde nós temos aqui digamos que nós tenhamos aqui deixa eu ver se eu tenho um local melhor aqui para rabiscar. Essa aí tem cheio, não tem uns espaços em branco, né? Então vai ser ali mesmo. Então digamos que nós tenhamos aqui um gráfico de temperatura pelo tempo, tá bom? Mas aí ficou feio. Pelo tempo, né? E digamos apenas vamos fazer de conta que a temperatura ela fez assim, ó. Ela vai fazer isso, sei lá, né? Digamos, se eu tiver um sensor do tipo térmico, então é fácil, eu coloco lá um sensor que ele vai sei lá, detectar essa temperatura aqui e vai atuar. Essa é uma ideia. Agora, se a gente tiver um sensor do tipo termovelocimétrico, então vai ser um sensor que ele vai detectar um delta T, sei lá, uma variação de temperatura, era melhor que o T fosse maiúsculo, em função de uma variação de tempo, delta S. Aqui é tempo, né? Entendeu? Então, esse cara, ele vai ver um delta T sobre delta delta S não, vai ter que ser delta Tzinho, tá? Porque é tempo, né? A ideia é, eu vou checar a variação de temperatura em função do tempo. Deixa eu corrigir isso aqui para não ficar tão absurda. E aqui em vez de ser, vai ser temperatura 1 e esse aqui eu devia ter até colocado para baixo, mas tudo bem, temperatura 0, tá? Inicial na realidade é um pouquinho mais para baixo, mas não importa, o que importa é o seguinte: esse cara, o termovelocimétrico, ele vai trabalhar medindo uma variação de temperatura assim, ó, onde aqui é variação de temperatura e aqui é variação do tempo, né? E quanto maior for a variação da temperatura em função da variação do tempo, mais fácil vai ser para ele detectar. Lógico, ele vai ter que ter um ajuste. Uma taxa de elevação da temperatura ele vai acionar, não exatamente um valor específico da temperatura, tá? Então é um sensor muito interessante, ele é rápido, né? Tá? Então essa é a ideia desse cara aí, beleza? Muito bem, vamos dar um ok aqui e vamos continuar. Então deve ser ensaiado por meio, esses dois detectores, eles devem ser ensaiados por meio do uso de gerador de ar quente que produza próximo ao detector uma temperatura 10% superior à nominal do detector, devendo este operar em no máximo 90 segundos. Entendeu como que é o cheque? Vai lá com um dispositivo gerador de ar quente, um sopradorzinho, que produza, né, próximo ao detector uma temperatura 10% nominal aquela do detector, tá?
e em 90 segundos tem que atuar o alarme de incêndio. Então esse é o teste desses dois detectores aí. Já o detector de fumaça, ele tem que ser ensaiado, ele tem que ser utilizando um dispositivo de acionamento adequado ou injetando-se o gás de ensaio apropriado dentro da câmara de detectores pontuais de fumaça. Legal? O sinal de alarme na central deve atuar em no máximo 30 segundos, é mais rápido, né? No caso de detectores com retardo no sinal de alarme, alguns modelos que existe esse retardo, tá? Este deve atuar em no máximo 60 segundos. Na impossibilidade de execução dos ensaios com equipamento de injeção de gás, estes podem ser realizados produzindo-se fumaça por meio de combustão de materiais semelhantes aos existentes no ambiente protegido. O que ele está querendo dizer aí, né, gente? Está querendo dizer o seguinte: se você não utilizar o dispositivo de teste apropriado, pode-se fazer um foguinho com materiais semelhantes, né? Materiais combustíveis semelhantes ao que tem lá no local, para que essa fumaça chegue até o sensor e aí ver se ele vai atuar, tá? Quaisquer ensaios de combustão devem ser realizados sob autorização e responsabilidade do cliente, pois envolve risco de acidente e ocorrerá deposição de resíduos de combustão nos detectores de fumaça e equipamentos do local. Ele quer dizer que pode ficar fuligem, pode ficar resíduos dessa fumaça nos sensores, né? Sem falar que vai gerar cheiro, odor, né? E dependendo do sistema que tiver, é complicado. Se for um local que é todo aberto, ou que pode ficar todo aberto, tranquilo, né? Depois que terminar, abre tudo e tenta fazer uma exaustão. Mas se for aquele sistema de centrais de ar-condicionado, até você tirar esse cheiro de fumaça, demora bastante, né? Então é bem desagradável isso, mas é uma opção, né? Os acionadores manuais devem ser instalados adequadamente e deve ser garantido que a central seja ativada no máximo em 15 segundos, indicando corretamente o local ou a linha em alarme, tá? Os botões lá, os acionamentos manuais. Agora uma coisa mais específica, tá? Para os circuitos elétricos, devem ser executados ensaios de circuito aberto, fuga à terra e curto-circuito. Então vamos lá. O que é ensaio de circuito aberto? Fio quebrado. Fio quebrou. Desconectou. Entendeu? Desconectou. Isso é um circuito aberto. Eu vou tentar aqui, ó. Vou fazer aqui, ó. O que é? Eu vou fazer com o desenho de uma lâmpada, tá bom, gente? Vou colocar aqui uma fonte e vou colocar aqui uma lâmpada, tá bom? Isso aqui é uma lâmpada. Esse é um circuito funcionando normalmente. O que é um circuito aberto? Aconteceu isso aqui, ó. Tá bom? Isso é um circuito aberto. Lógico que ele não necessariamente ele vai acontecer de o fio romper. Não necessariamente. Pode ser que desconectou aqui na lâmpada, porque tem um parafusinho. Pode ser que desconectou aqui na fonte. Então a gente pode pensar que isso aqui é um sensor. A gente pode pensar que isso aqui é o sistema de alarme de incêndio. E aqui é a fiação. Circuito aberto é essa ideia, tá bom? Bom, ótimo. Aí vamos lá. O outro que ele fala é fuga à terra. Ótimo. Então o que seria fuga à terra? O que seria fuga à terra? Vou voltar aqui. Mas, sei lá, eu tenho aqui em algum lugar aqui, não importa. Vou pôr aqui. Eu tenho aqui uma estrutura. E esse fio aqui, ele encosta na estrutura. Essa estrutura metálica conduzindo, ela está aterrada, né? Ela está, bom, enfim, ela está chumbada, fixada. O que importa é, aqui nós estamos tendo o fio, o condutor, não o isolante dele, mas o condutor mesmo, encostando em equipamento, em terra, enfim, encostando numa parte que está conduzindo a terra, conduzindo assim, ao solo, tá? Isso ele chama de fuga
à terra, tá bom? E de fato isso é fuga à terra mesmo. E o último, que é o curto-circuito, né? Curto-circuito. Bom, curto-circuito é quando por algum motivo o fio que era para ir aqui até a carga, ele fez isso, né? A gente pode pensar que é quase impossível isso, sim, mas se você pensar que dois fios eles passam juntinho um do outro, né? Sei lá, se eu tiver um problema de isolamento aqui, pode encostar e fechou curto, né? Ou fizeram a ligação errada. O cara, na hora de ligar, em vez de ele fazer isso, por algum motivo ele pegou esse fio aqui e ligou aqui junto com esse outro aqui, né? Então isso é curto-circuito, tá bom? Então tá. É o que eu falei, isso aqui é específico de eletricista, né? Mas o que é importante para vocês é saber que esse ensaio tem que fazer e tem que cobrar um laudo desse ensaio, né? Tudo bem? Em pontos aleatórios, né? Lógico. Tá aqui. Em pontos aleatórios de cada um dos circuitos de detecção. Porque na realidade nós estamos falando de sensores, né? Se eu não garantir, se não tiver como garantir que o fio chegue do sensor até a central telefônica, até a central de incêndio, fica difícil, né, gente? Fica bem difícil. Então, não vai funcionar. Então, essa aí é uma condição. Essas três condições de falhas elétricas aí podem acontecer. O ensaio de circuito aberto consiste em desconectar um dos fios de cada tipo de equipamento existente do circuito ensaiado ou retirar do detector pontual de sua base. Circuito aberto é você fazer a desconexão, né? Você desconecta estamos testando o circuito aberto. O ensaio de curto-circuito deve ser efetuado conectando-se condutores de cada circuito entre si. Ou seja, você pode desconectar nesse ensaio, um dos jeitos que pode ser feito é simplesmente fazer isso. Eu tenho aqui, por exemplo, o sensor. Eu tenho aqui digamos que um fio esteja entrando aqui do sensor e outro fio esteja entrando ali do sensor. Digamos, tá? Eu venho com um outro cabo, ligo neste cabo e puxo ele aqui, ó. Pronto, ensaiei o curto-circuito. Tá bom? É isso que ele está sugerindo ali. Lógico, não é exatamente do jeito que eu estou fazendo, mas essa é uma ideia. E o último ensaio, quer dizer, o último ensaio aqui desse de elétrica, né? O ensaio de fuga à terra consiste em conectar cada condutor de circuito de detecção ao aterramento do sistema, tá? E ele tem que ser sinalizado, a falha tem que ser sinalizado no máximo 2 minutos, ou seja, a central de alarme tem que detectar que houve circuito aberto, que está tendo fuga à terra ou que está tendo curto-circuito. Ela tem que detectar tudo isso, tá? O que seria esse último aí para ensaio de terra, né? Bom, sempre tem próximo algum sistema de aterramento, tá? Eu vou desenhar como sendo isso aqui, tá aterrado. Eu pego um fio aqui, qualquer fio, vou pegar esse aqui, pego o fio aqui e jogo aqui na malha de terra para testar, sem estar curto-circuitado, tá? Agora eu vou abrir esse curto-circuito aqui, não estou mais curto-circuitando, tá bom, gente? Né? Então eu testo aqui, eu jogo para terra. Pode testar dos dois lados, se for o caso. O importante é o seguinte: é garantir que a central de alarme vai ter que alarmar que está em massa, fuga à terra. Tá? Muito bem. Ok. Para o avisador e indicador devem ser executados 2 ensaios em cada dispositivo, sendo um de atuação e outro de audibilidade e visibilidade.
Aí nós estamos falando do indicador de alarme luminoso ao longo da instalação e também do sonoro, tá? O ensaio de atuação em todos os avisadores deve ser efetuado fazendo-se operar um detector ou acionando o acionador manual correspondente ao circuito do avisador ensaiado, que deve atuar dentro de 30 segundos. Ou seja, se vai lá, atua um dos sensores ou um dos atuadores e observa que vai ter que alarmar, né? O sonoro e o visual vão ter que alarmar, conforme o caso, tá? Os avisadores temporizados pela central devem atuar automaticamente no tempo especificado. Bom, se tiver temporização, tem que aguardar aquela temporização para ver se vai funcionar. O ensaio de audibilidade consiste em verificar se o avisador sonoro é perfeitamente audível em qualquer ponto do ambiente no qual está instalado, apesar do nível de ruído de fundo do local nas condições normais de trabalho. Então, mesmo tendo ruído do trabalho, tem que conseguir escutar aquele negócio. É isso que ele quer dizer, tá bom? O ensaio de visibilidade consiste em verificar sua operação na distância mínima frontal de 15 metros de qualquer avisador. Esta verificação deve ser realizada na pior situação, considerando-se a luz natural e artificial do ambiente. Considerando-se com a luz natural, tá, gente? Porque sem luz natural fica fácil, né? Ver um sinal luminoso, concorda? Se tiver tudo escuro, fica fácil, né? O problema é quando tem luz, que atrapalha, tá bom? Esse tem que pegar a pior situação possível para fazer esse teste. É isso que ele quer dizer. O ensaio... um pouquinho mais aqui. O ensaio da central de alarme, objetivo a verificação de funcionamento de cada uma das funções dessa e dos circuitos de detecção, alarme e comando a ela interligados. Até essa altura do campeonato você já fez vários testes, né? Então, de certa forma, até já viu uma parte da central está funcionando, né? Mas vamos lá. Nos casos de detecção com subcentrais controlando vários prédios independentes, os ensaios de funcionamento do subsistema devem ser executados com cada subcentral funcionando, independentemente da central supervisora. Ou seja, todos esses testes que nós fomos falando tem que fazer em função de cada subcentral, né? Deve ser verificado a comunicação entre subcentrais e a central supervisora. Bom, o alarme que aconteceu numa subcentral, numa central de uma certa área, ele tem que ser replicado lá na central supervisora, né? Então, um curto-circuito, uma interrupção nos fios de interligação deve ser indicado na central e repetido no painel repetidor ou painel sinótico. Verificar que o gabinete da central está apropriado ao local em que foi instalado. Verificação da acessibilidade para operação e manutenção, mantendo uma área livre mínima de 1 metro quadrado em frente à central. Então ele está dando alguns critérios. A central tem que ter uma área livre em torno dela para poder ter acesso. E a visibilidade dela também. E manutenção. Verificação de cada módulo, borne de ligação onde conecta o fio, tá? Circuito ou fusível são identificados adequadamente e de que os pontos alimentados com 115 ou 230 volts, eu não sei de onde ele tirou 115 e nem sei de onde ele tirou 230. Na realidade o correto é 127 e 220, tá? Não sei de onde ele tirou, mas tudo bem. Opa, eu acho que é isso aqui. Fiz o errado. Ok, tá bom? Estão devidamente sinalizados e protegidos contra choque acidental. Sinalização dos pontos elétricos. Verificação da sinalização. Vamos de novo lá. Professor, é um saco fazer isso aí, né? Devia ter um negocinho aqui que gravasse, né? Verificação de sinalização padrão. Vermelha para alarme, amarela para falha, verde para funcionamento.
Então vê se as sinalizações estão nessas cores aí, que é padrão. Verificação de que a alteração de um estado de funcionamento para outro é acompanhada por um aviso sonoro com sons distintos para falha e alarme. Se estiver em falha, o som é diferente do alarme. É isso. A central deve possuir tecla para inibir o aviso sonoro manualmente, mas a cada... Vamos de novo. Mas a cada novo evento, reativar o alerta sonoro automaticamente. Tocou o alarme, está tocando o alarme. Tudo bem, você pode ir lá reconhecer e fazer ele calar. Mas se tiver outro alarme, ele vai voltar a atuar de novo. Tá? É isso que ele quer dizer. O som de alarme tem prioridade sobre o som de falha. E muda o tom, no caso do alarme ser recebido durante uma falha anunciada. A preocupação da norma da IT é não fazer confusão dos sinais, entendeu? O que é uma falha da central e o que é um alarme de incêndio mesmo, né? Tá? Então, quando está tendo uma falha, a preocupação é que ela ainda continue dentro do possível, fazendo a supervisão da planta. Verificação de todos os alarmes não memorizados, verificação de que todos os alarmes são memorizados na central e a indicação do alarme somente é eliminada com a correção do evento do alarme e o reset da central. Então, se você atuar vários sensores, vários atuadores, o alarme ele vai indicar, vai soar, né? Até tem como você calar um pouco o alarme, ele tem como fazer isso, mas ele não vai cessar enquanto não for resolvido o problema, tá? E vai ter que ter uma memória, porque não é porque atuou o segundo alarme que o primeiro deixou de existir, tá? Verificação de todas as indicações de falha da central, de que todas as indicações de falha da central somente são eliminadas com a correção do evento da falha. Verificação das seguintes sinalizações de falha. 1. Falha na alimentação primária. 2. Falha na ligação da botoeira ou sistema de alimentação de emergência. E 3. Baixa isolação ou fuga à terra. Então, falha na rede de alimentação elétrica primária, que está alimentando a central. A 2 é falha no sistema acho que eu falei botão, né? Mas bateria. Falha no sistema secundário, que é a bateria, é a outra fonte de energia. E 3, baixa isolação ou fuga à terra. Ou seja, tá tendo fuga, né? Não é um curto-circuito, mas é tão nocivo quanto. Verificação. Opa! Okay. Verificação de que dentro da central ou da parede perto dela existe informação de como operar a central em caso de alarme ou falha em português. Em português, o procedimento de operação, né? Verificação das informações de identificação do fabricante e fornecedor. Com a fonte de alimentação principal, energizar o circuito de maior consumo de corrente por 10 minutos. Bom, aí envolve um conhecimento um pouquinho mais técnico, mas tem que pegar o circuito que consome mais energia e deixar ele alimentado por 10 minutos, estando a fonte de emergência ou a bateria do sistema desconectada, né? Então, tirar a fonte de emergência ou bateria enfim, tirar a alimentação secundária. A fonte principal não pode apresentar nenhuma falha nesse período, nem tensão de saída abaixo de 24 volts ou acima de 32 volts. Esse é o nível de operação dela, tá? Na saída dela, para os sensores, para os atuadores. Ela não pode sentir o peso dessa alimentação. Gente, esse item eu acho até um tanto quanto ridículo, mas assim, só uma coisa me leva a acreditar por que ele está aqui, né? Porque já aconteceu esse problema, né? Uma central muito michuruca, um fabricante muito sem vergonha, que quando tira a bateria ela perde capacidade de
de fornecer energia para o sistema. Então eu acho que é pertinente nesse sentido, tá? Verificar os dados técnicos da fonte de emergência ou bateria de acordo com a planilha de cálculo da bateria. Bom, enfim, isso é para central, hein? Mas tem mais testes aqui. Não acabou não. Nossa, professor, cansei. Mas assim mesmo. Imagina eu que estou lendo. Tempo de resposta e sinalização. O ensaio de atuação deve ser efetuado fazendo-se entrar em condição de alarme um detector ou um acionador manual correspondente ao circuito de comando ou ensaio, devendo este atuar dentro de 30 segundos. Ou seja, em 30 segundos a sinalização tem que responder. Os comandos temporizados pela central devem atuar automaticamente no tempo especificado. Se for temporizado, conforme o caso, tem que aguardar esse tempo aí. O ensaio da falha deve ser efetuado colocando-se qualquer elemento do sistema em condição de falha, verificando a sua sinalização em no máximo 2 minutos. Veja, é o mesmo teste que foi feito para ver se o sensor funcionava, né? Na realidade, dá para fazer para ver se o sensor funciona e se a central funciona, né? Então, fica sendo até meio português isso aí, fazer tudo de novo, né? Mas enfim. Oh meu Deus, não devia ter feito isso, mas tudo bem, já foi. Painel repetidor ou sinótico devem ser ensaiados em conjunto com a central, sendo verificadas todas as sinalizações previstas no projeto executivo. O comissionamento do sistema em detectores deve atender ao seguinte, são sensores, tá? Verificar em campo se todos os detectores estão firmemente montados, se eles estão rigidamente montados, entendeu? Você não vai cair, não estão mal encaixados, porque eles são encaixadinhos, tá, gente? Se você assistiu o vídeo lá que eu indiquei, você deve ter visto que eles são encaixados. E completamente na base, né? E completamente posicionados conforme o projeto. Se ele está no local certo, né? Verificar a existência de objetos que possam bloquear a visão dos detectores. Entenda a visão como área de atuação, né? Então, eu posso ter um sensor, mas posso ter uma barreira na frente dele e ele não vai cumprir o papel, tá? Então, ele está querendo dizer isso. Tem que observar se não tem nada que vai atrapalhar. Confirmar se eles foram previstos em projetos. Tem que observar também o seguinte: colocou um sensor, depois inventaram fazer uma pilha de produto, alguma coisa assim, e aquela pilha de produto bem numa região onde vai cegar o sensor, ou seja, o sensor pode ficar, ele vai ficar muito bom para detectar fogo naquela pilha, mas não vai detectar o resto, né? Então isso tem que ser observado. Verificar a ligação, alimentação e configuração dos detectores respectivos sistemas de controle e alarme. Após a conclusão satisfatória do comissionamento, devem ser emitidos certificados de entrega de obra e aceitação do sistema em termos da garantia. Esses documentos devem ser assinados pelo instalador e pelo cliente ou seu representante. O fornecedor deve dispor de todos os equipamentos, instrumentos, pessoal técnico capacitado e demais meios necessários. O resultado dos ensaios de comissionamento deve ser registrados e assinados pelo instalador, fazendo parte da documentação final de entrega do sistema. Gente, eu penso o seguinte: tem que ter ART, Auto de Responsabilidade Técnica. Eu não vejo como emitir um certificado sem o recolhimento da taxa do conselho de classe, entendeu? O que isso vai dar de segurança de que a central está em ordem, né? Então, assim, eu não sei se o bombeiro, honestamente, eu não sei se ele está exigindo a RT, mas eu exigiria, independente do bombeiro exigir, eu exigiria isso, tá? O responsável da empresa que está fazendo a verificação, ele tem que assinar uma assinatura que tem validade, né? Não adianta, daqui a pouco um faxineiro, não desmerecendo a função, mas qual conhecimento ele tem disso, né? Então eu acho assim, temos que ter garantia. Como que a gente tem garantia? Uma responsabilidade técnica, né? Deverá entregar no ato da vistoria do Corpo de Bombeiro militar
O relatório de comissionamento e inspeção, que é o anexo A, contendo os procedimentos de verificação e, caso haja a utilização do sistema em tecnologia wireless, apresentar também o anexo B. A gente já vai ver na sequência esses anexos A e B, tá? Sobre a manutenção ele não fala muito, mas fala que tem que ter. Então, complicou. A manutenção preventiva, aquela que ocorre preventivamente, de acordo com o plano de manutenção. E corretiva, aquela que ocorre em casos fortuitos, em caso a situação quebrou, aí é inesperado, eu vou lá e arrumo, eu não tenho como programar. Eu até posso planejar uma corretiva, mas a corretiva eu só posso planejar depois que aconteceu a quebra, né? Normalmente ela acontece, ela não é planejada. Nos sistemas de detecção e alarme de incêndio, deve ser realizada por técnicos habilitados e treinados. O relatório de manutenção periódica estabelecida pela ABNT NBR 17.240 deve permanecer disponível na edificação para verificação no ato da vistoria. Né? Bom, aí vem o anexo A, que vai ser o mais comum, né, que a gente vai encontrar. Então esse aqui é o anexo A, o mais comum. Vamos dar uma passadinha por ele, né? Relatório de comissionamento e inspeção periódica. Então, comissionamento e inspeção periódica do sistema de detecção de alarme de incêndio. Então, um cabeçalho, classificação, uso da edificação, endereço, cidades, pessoa de contato, papá, né? E aqui, bem simples, conforme ou não aplicável, e observação, né? Então, se tiver conforme, faz um xizinho. Se não tiver, não faz. Mas escreve observação, né? Deixa eu ver. Eu acho que vale a pena. Verificação da documentação técnica do sistema. Manuais, desenhos, papá. Detector térmico, termoiluminável foi ensaiado através... Tá vendo? Tudo aqueles itens que nós fomos lendo como forma. E tá aqui, ó. O detector de fumaça foi ensaiado... Deixa eu pegar o meu... Foi ensaiado... Ele foi ensaiado utilizando-se um dispositivo de acionamento adequado, na impossibilidade, uso de queimar materiais, injeção de gás, foram realizados produzir fumaça através de combustão de materiais semelhantes, né? Para os circuitos elétricos foram executados ensaios de circuito aberto, fuga e terra. Para o avisador e indicador foram executados 2 ensaios em cada dispositivo, sendo um de atuação e outro de audibilidade. O ensaio central verificou o funcionamento de cada uma das funções desta e dos circuitos de detecção, o tempo de resposta de sinalização, e assim vai, tá vendo? Todas as perguntas conforme nós falamos, tá? Aí uma observação caso haja necessidade, avaliação geral do sistema de detecção de incêndio, atesto nessa data, que funcionamento, 100% dos equipamentos, bababá, assinatura proprietário responsável pelo uso, título do profissional, aqui ó, comprovante, desculpa gente, tá aqui ó, olha, não tinha me atentado, olha, comprovante de responsabilidade técnica, tá aí, ART, tá? Não tem validade. E aqui o anexo B é a mesma coisa, porém ele entra com quer dizer, a mesma coisa não. Quem tiver o sistema de wireless tem que fazer tanto o A quanto o B, né? Porque o B normalmente você tem alguns equipamentos que não é. Então aí teria que preencher isso daqui. E aí tem a ver com a questão dos equipamentos de radiofrequência, tá bom? E a mesma coisa lá, tá vendo? Ó, olha o CREA. Ele já tá pedindo CREA. É o CREA, tem que ser. Tá bom, gente? É isso. Essa é a finalização do nosso projeto. Aliás, da apresentação da IT 19. Tá bom? Ok, eu vou deixar uma atividade para vocês e até a próxima.